Eu cumprimento você novamente, que você tenha um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. E hoje estamos aqui mais uma vez para a meditação da palavra do Senhor. E hoje vamos meditar no livro de João, capítulo de número 8, versículo 1 em diante, que diz assim: a mulher adúltera. E está escrito aqui na palavra da seguinte maneira: e tendo Jesus subido ao Monte das Oliveiras, na outra manhã seguinte, bem cedo, ele desce do Monte das Oliveiras. E ali descendo do Monte das Oliveiras, ele teve com ele grandes multidões e seus discípulos. Ali ele andava pregando, ensinando o Evangelho do Reino dos Céus. E ele chega até o templo. Ele desce com a multidão e chega até o templo. E chegando ali até o templo, os escribas e os fariseus, vendo Jesus ali assentado, ali à porta do templo, de fora, ali levam até Jesus uma mulher. E ali chegando até Jesus, eles dizem assim: mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. E pelo que diz a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. E ali Jesus, ele inclina-se para o corpo abaixo. E esses homens, eles queriam pegar Jesus na resposta de Jesus para ver o que Jesus determinava. De repente Jesus inclina ali o teu corpo abaixo e ali começa a escrever com o seu dedo no solo. E ali escrevendo com o seu dedo no solo, ele pergunta, ele inclina novamente acima e pergunta para aqueles: atirai-vos a primeira pedra, aquele que dentre vós não tem pecado. E novamente ele se inclina para baixo e começa a escrever. E ali relata na escritura aqui que foram saindo daquele local e lançando-se a pedra da mão, começou pelos mais velhos. De repente ali Jesus, ele retorna, ele inclina novamente para cima, e ali ele vê que não existia mais nenhum daquela multidão. De repente ele fala assim para aquela mulher: mulher, cadê os seus acusadores? Não tem nenhum, eu não vejo mais nenhum. Ali ela olha, levanta, inclina também o corpo que estava deitado no solo. E Jesus diz assim para ela: mulher, vai-te, mas não peques mais. Palavra abençoada, né? Uma palavra de um perdão que foi tremendo, né? Vamos falar dessa palavra na meditação. Por que um perdão tremendo? Essa mulher foi pega no ato de adultério, num pecado, que esse pecado geraria para ela a morte, porque Moisés assim escrevia pela lei da época, que a mulher pega no ato, ela teria que ser apedrejada. Mas Jesus ali, ele dá um tremendo perdão para ela. Ele deu um perdão. E ali naquele momento que eu creio que ele fala assim para ela: mulher, vai-te, mas não peques mais. Como que foi essa palavra na mente, no coração dessa mulher, né? Relata na Escritura Sagrada que Maria Madalena, depois deste feito que Jesus fez para ela parou. Ela saiu daquela vida errante, porque não era ela que fazia pela sua própria vontade. Mas relata mais adiante, nos livros dos evangelhos, em Mateus principalmente, relata que Jesus tinha expulsado de Maria Madalena vários demônios, que eram demônios que levavam ela para aquela vida errada. Então hoje eu quero dizer para você nessa meditação que muitas das vezes na minha e na sua vida,
quando tem algo que te leva ao pecado, não é a sua própria atitude, mas é a atitude do mal que habita, porque nós damos brecha. Se eu e você não dar brecha, você pode ter certeza que não vai ter mal algum que vai tirar você da presença de Deus. Olha bem para você ver que é brecha que nós damos. Porque diz na Escritura Sagrada que se eu e você sujeitar a Deus, o diabo, que é o inimigo da nossa alma, ele sai, ele não pode com nós. Diz assim, olha, sujeitai a Deus que o diabo fugirá de vós. Mas por que o diabo vai fugir de nós se eu sujeitar a Deus? A própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz assim que Deus, ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito e ao nosso redor, os anjos do Senhor acampam, livrando e protegendo de todo mal. Então, se os anjos do Senhor estão ao nosso redor, ao derredor, a Bíblia Sagrada diz que os anjos das trevas e o próprio Satanás, ele fica bramando como um leão, tentando uma chance para te tragar. E essa chance, ele começa a ver as brechas que eu e você, nós deixamos acontecer, e ali ele fica esperando o tempo certo do erro. Se eu e você cometer erro, é a brecha que diz da palavra. Então ali, ele que está ao derredor, ele vem e entra. Por quê? Se eu e você não sujeitar a Deus, nós saímos da presença do Senhor. Nós saímos da graça, da virtude de Deus, que é a proteção. Então, se eu saio da proteção de Deus, ali eu estou exposto a o mal me tragar, não é? E a Bíblia Sagrada, ela é repleta de ensinamento, ela é repleta de bênção na minha e na tua vida, que ali ela mostra, ela explica, ela corrige, ela exorta, ela faz tudo isso para mim e por você. A Bíblia Sagrada é um livro, é um manual da minha e da tua vida. Se eu quero viver uma vida em Cristo, se eu quero viver uma vida em Deus, se eu começar a ler a Bíblia Sagrada e pegar esse manual para a minha vida, no livro de João também, 8,32, e diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu começo a conhecer a palavra de Deus, que é a verdade, que eu começo a viver a palavra de Deus, que é a verdade, eu vou ter um grande sucesso na minha vida espiritual e na minha vida material. O porquê que eu vou ter sucesso? Porque Deus, ele vai te proteger. Deus, ele vai enviar anjos ao teu respeito. Ele envia, ele coloca na tua proteção todo dia da tua vida, porque você é temente, você é um homem, uma mulher que teme a Deus. Temer a Deus, olha que palavra forte, né? Mas temer a Deus não é apenas eu dizer assim em boca, por palavra, eu dizer, eu temo a Deus. Temer a Deus é viver aquilo que Deus não quer que você viva. Temer a Deus é você fazer a vontade daquele que te enviou aqui na terra. Eu não nasci aqui por acaso. Eu não vim para esta terra por acaso. Eu vim aqui porque foi a vontade de Deus. Assim ele me formou. Assim ele quis que eu vivesse aqui, nascesse nessa terra. Então hoje eu e você estamos aqui nessa terra porque foi permissão de Deus. Ele quis que você estivesse aqui. Agora imagina bem, se ele quis que você estivesse aqui nessa terra, se você viver a vontade de Deus, irmãos, amigos, amigas, jovem, olha bem, vai acontecer na tua vida
pelejas, situações difíceis da mesma maneira, só que você tem Deus que envia anjos à sua proteção. Observe bem, voltando lá nessa palavra, essa mulher estava perdida pelo pecado. O pecado, diz na Escritura Sagrada, desde o princípio da Bíblia, o pecado geraria a morte. Então ali, ela seria mais uma, ou mais um, que teria sido morto pelo pecado. Por quê? O pecado, ela deixou as brechas ficar tão grande na vida dela que o adversário da alma dela, que era Satanás, ele tragou ela de uma tal maneira que se ela não fosse levada até Jesus, ela seria morta. Mais uma, né? Mais um morto por causa do pecado. Mas quando nós somos apresentados para Jesus, Jesus muda o quadro de vida. Jesus muda o plano. E ali Jesus mudou o plano dessa mulher, que depois do perdão que ela recebeu, ela viveu uma vida reta, ela viveu uma vida abençoada. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que vê Jesus foi ela. Olha que privilégio. Aquela que outrora, no tempo passado, era a prostituta, ali ela já não era mais. Ali ela já era uma mulher que servia a Jesus e a Deus reta, vivendo aquilo que ela não vivia antes. E ali ela teve o privilégio de ver Jesus ressurreto. Jesus assim venceu a cruz do Calvário, o pecado e a morte. Ali o privilégio dela ver, e ela ia avisar as outras pessoas, os discípulos, que viu Jesus. Então olha bem para você ver que meditação, que palavra abençoada, né? Então hoje eu faço um convite para você, de você decidir a tua vida, decidir assim, eu vou até Cristo, eu não vou ser levado, eu vou com as minhas próprias atitudes, eu vou até Cristo e vou colocar tudo aquilo que eu vejo em mim que está trazendo dano para a minha vida espiritual, para a minha vida material, eu vou colocar aos pés de Jesus. Porque eu tenho certeza que Jesus vai me perdoar como perdoou essa mulher. Essa mulher foi pega em erro. Mas quantos erros eu e você nós temos, que às vezes nós achamos que não é erro, mas são. É erros que vão te conduzindo ao caminho da morte. Mas Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. Medite, pense, examine-se você, a tua atitude de cada dia e vê assim, se há em você aquilo que você precisa chegar até Jesus. Se você precisa chegar até Jesus, chegue. Eu preciso chegar até Jesus todo dia. Porque a Bíblia Sagrada, ela fala que nós pecamos por olhar, nós pecamos por pensar, nós pecamos por falar, nós pecamos por tudo quanto é tipo de atitude, nós pecamos. Então eu tenho que chegar até Jesus todo dia. Todo dia chegar até Jesus e dizer, Senhor, eis-me aqui, me limpa, me perdoa. Faça de mim um homem, uma mulher de temor, que eu viva na sua proteção. Então, amém, irmãos, mais uma meditação. Comente no comentário comigo, dê o seu joinha se você gostou dessa palavra, se serviu para você, para a tua vida, para a edificação da tua fé. E comente, para que eu possa orar, para que eu possa buscar o reino dos céus, para mim e para você a cada dia. Deus abençoe você mais esse dia. Até a próxima palavra, em nome de Jesus.